onde nós vamos falar sobre o termo ransomware. Ransomware, para quem não sabe, pessoal, é um tipo de malware. Isto é um tipo de programa malicioso, programa mal intencionado, é um código malicioso. E qual é a característica de um ransomware? Ele é um programa que tenta, e muitas vezes consegue, tornar inacessíveis os dados armazenados em um determinado computador, um equipamento ou uma máquina, geralmente se utilizando de recursos de criptografia, e que depois ele acaba exigindo um pagamento de resgate, que é o ransom, para restabelecer o acesso do usuário aos seus próprios arquivos. Então imagina que no meu computador veio um ransomware, atacou o meu sistema, pegou os meus arquivos e criptografou os meus arquivos. E agora eu tento acessar os meus próprios arquivos e eu não consigo porque está tudo codificado, criptografado. E aí vem uma mensagem pedindo um resgate. É importante que se diga que o pagamento desse resgate geralmente é feito com a utilização de alguma moeda virtual, como por exemplo o Bitcoin. E aí vem então esse pedido de resgate, dizendo lá, como eu mostro aqui para vocês, ó, ops, seus arquivos estão criptografados. E aí ele indica ali um código de uma carteira Bitcoin, do qual eu devo realizar uma transferência de valores para essa carteira Bitcoin, para que eles me devolvam de volta acesso aos meus próprios arquivos, o que é inadmissível se a gente for imaginar, né? Existem variados tipos de ransomware. Tem um ransomware, que é esse que eu comentei, que a gente chama de ransomware cripto, que justamente impede que o usuário acesse os dados armazenados no computador, no equipamento infectado, geralmente utilizando então criptografia para isso e depois cobrando o resgate, como eu disse. Como por exemplo aqui, eu tinha um arquivo que tinha lá o texto aulas, cursos e questões. Quando o ransomware atacou, o arquivo ficou assim, ó. E não dá para entender nada, ficou criptografado. E aí eu tive que pagar um resgate para ter de volta acesso a esse meu arquivo, para ler normalmente esse arquivo. Esse é o ransomware cripto, né? Existe também o que a gente chama de ransomware locker. O ransomware locker, ele impede que o usuário acesse o seu computador infectado, seu equipamento infectado. Eu tento acessar o meu sistema e é como se ele dissesse que a senha está errada, por exemplo. Aí eu tento acessar, não consigo, digito, não consigo, até o momento que vem lá um pedido de resgate, dizendo que eu tenho que pagar esse resgate em Bitcoin, moeda virtual, para que eles me devolvam, então, acesso a esse meu sistema. Esse caso, então, é um ransomware locker, que em vez de usar criptografia, ele simplesmente bloqueia e impede que o usuário acesse o seu próprio sistema, o seu próprio computador. Bem, além de infectar o equipamento do usuário, boa parte dos tipos de ransomware também costumam buscar outros dispositivos que estão conectados a esse computador, sejam esses dispositivos locais, como por exemplo um pendrive, um HD externo, ou até dispositivos que estão na rede de computadores que o usuário faz parte, para tentar criptografar também esses dispositivos e aumentar a sua ação maliciosa, para que depois a pessoa se sinta quase obrigada a pagar o resgate para ter de volta os seus arquivos. Lembrando que a melhor forma de se proteger contra ransomware é criando backup, isto é, cópia de segurança dos dados. Porque se um ransomware atacar o meu sistema e criptografar os meus arquivos e eu tenho cópia de segurança, eu tenho backup desses dados, bem, aí eu não vou pagar o resgate porque eu vou pegar essa cópia dos meus arquivos que eu faço constantemente. Mas para que isso funcione, o usuário tem que fazer um backup constante, tem que fazer uma cópia de segurança constante dos seus arquivos, né? Bem, uma coisa importante de se dizer é que o ransomware por si só ele não se propaga sozinho. Então alguém enviou esse ransomware ou colocou esse ransomware no teu computador para que ele possa, por exemplo, criptografar os arquivos e depois cobrar resgate. Como eu disse, ele não se propaga sozinho. A infecção do ransomware pode vir de várias maneiras. Pode ser via link em algum e-mail, rede social, mensagem instantânea. Pode ser anexado a um e-mail que veio o ransomware, aí você executou. Pode ter baixado de um site da internet achando que é um arquivo benéfico e era um ransomware. Via algum arquivo compartilhado na rede que você faz parte, inclusive de repente na rede local, ou até via páginas da web maliciosas que usam algum tipo de navegador vulnerável, que tem falhas de segurança. Então tem várias maneiras do ransomware atacar e infectar um sistema. Vamos fazer questões de prova sobre esse assunto, pessoal? Acompanha comigo a leitura dessa primeira questão que diz assim:
Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate ransom para restabelecer o acesso ao usuário. Existem 2 tipos de ransomware, são eles, letra A, Locker e Crypto, letra B, Oder e Crypto, letra C, Locker e Logger, letra D, Oder e Logger. E aí, pessoal, o que nós vimos antes, que tem o ransomware Crypto, mas também tem o ransomware Locker, que é aquele que impede o usuário de acessar o sistema, mas também pede resgate, cobra resgate. Então a resposta aqui, que os 2 tipos tradicionais de ransomware é o ransomware Locker e o ransomware Crypto, como descrito ali na letra A de América, que então o gabarito e a resposta dessa questão. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a leitura da próxima questão, que diz assim: considere as seguintes informações. Os sistemas de computadores estão expostos a um tipo de código malicioso, malware, que impede o acesso ao equipamento infectado e torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento, geralmente usando criptografia, seguido de uma exigência de pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário proprietário. Com base no exposto acima, o malware descrito é do tipo, claro, falou em pedir resgate ou de alguma maneira cobrar um resgate, é o ransomware, letra A de América, o gabarito. Não era spyware, spyware é programa espião. Screenlogger é um tipo de spyware que monitora quando o usuário clica com o mouse na tela, fazendo um print da tela, como se fosse uma fotografia da tela e mandando para o invasor. E phishing é um site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Então aqui a resposta, letra A de América, sem dúvida nenhuma. Vamos para a próxima questão comigo, acompanha aí a leitura. A próxima diz assim: acerca de malware, julgue o item subsecutivo. Ransomware é um tipo de malware que cifra. Cifrar significa criptografar. Que cifra, criptografa, então, os arquivos armazenados no computador da vítima e solicita um resgate para decifrá-los, isto é, para decodificá-los. Como vimos, né? Está certíssimo, é isso mesmo, um ransomware normalmente usa criptografia e cobra um resgate para decifrar, para dar de volta acesso aos arquivos para o usuário. Certíssima questão. Vamos para mais uma, acompanha aí a leitura. Praga virtual que informa por meio de mensagem que o usuário está impossibilitado de acessar arquivos de um determinado equipamento, porque tais arquivos foram criptografados e somente poderão ser recuperados mediante pagamento de resgate, denomina-se, como vimos aí, o ransomware. Falou em pagamento de resgate, a resposta é ransomware, o programa que cobra resgate. Não era a letra B, Trojan. Trojan é o cavalo de Troia, chega como presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que quer realizar outras tarefas sem o consentimento do usuário. Não era spyware, spyware é programa espião que monitora as atividades de um sistema. Não era backdoor, backdoor são portas dos fundos que ficam abertas, vulneráveis, facilitando o retorno de um invasor ao computador comprometido. E não é vírus de computador também é um tipo de programa malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos num processo de infecção. Então a resposta aqui mesmo, letra A de América, o ransomware.